Olá a todos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da Igreja Luterana de Interlagos. Queremos dar prosseguimento ao nosso projeto, a Bíblia ao longo do ano. Hoje, dia 27 de agosto, com os capítulos 41 a 44 do livro do profeta Ezequiel. Vamos juntos? Faremos a leitura na íntegra dos 4 capítulos na sequência e depois traremos um comentário a respeito de todos eles e retomaremos os aprendizados. Percebemos que estes 4 capítulos de hoje, eles formam um bloco único e por isso nós não iremos dividir e paralisar em cada capítulo para explicar cada capítulo, pois todos eles estão falando a respeito do templo. Vamos ao primeiro capítulo, capítulo 41, que vai falar a respeito das câmaras laterais, o edifício do lado oeste, o altar de madeira, as portas e as medidas do templo. Vamos à leitura da Nova Almeida atualizada. Então ele me levou ao templo e mediu os pilares, 3 metros de largura de um lado e 3 metros de largura do outro, que era a largura do tabernáculo. A largura da entrada era de 5 metros e as paredes laterais tinham 2,5 metros, uma de cada lado. Também mediu a profundidade da nave e deu 20 metros. Mediu a largura e deu 10 metros. Entrou na parte interior, mediu o pilar da entrada e deu 1 metro. Mediu a largura da entrada e deu 3 metros. Também mediu o seu comprimento e deu 10 metros. Mediu a largura e deu 10 metros, e na parte frontal da nave, então ele me disse, este é o Santo dos Santos. Depois ele mediu a parede do templo, 3 metros de espessura. A largura de cada câmara lateral era de 2 metros. Essas câmaras ficavam em toda a volta do templo. As câmaras laterais estavam em 3 andares, câmara sobre câmara, 30 em cada andar. E havia reentrâncias na parede do templo ao redor, para as câmaras laterais, para que as vigas se apoiassem nelas e não fossem introduzidas na parede do templo. As câmaras laterais aumentavam em largura de andar para andar, correspondendo às reentrâncias do templo de andar em andar ao redor. Por isso o templo era mais largo em cima. Assim se subia do andar inferior para o superior, passando pelo andar do meio. E vi um pavimento elevado ao redor do templo. Eram os alicerces das câmaras laterais de 3 metros de altura. A grossura da parede externa das câmaras laterais era de 2,5 metros. A área aberta entre as câmaras laterais do templo e as outras câmaras tinha 10 metros de largura por todo o redor do templo. As entradas das câmaras laterais estavam voltadas para a área aberta, uma entrada para o norte e outra para o sul. A largura da área que sobrava era de 2,5 metros ao redor. O edifício, que estava numa área separada do lado oeste, tinha largura de 35 metros. A parede do edifício tinha 2,5 metros de espessura ao redor, e o seu comprimento era de 45 metros. Então ele mediu o templo, 50 metros de comprimento. A área separada, o edifício e as suas paredes também tinham 50 metros de comprimento. A largura da frente do templo e da área separada do lado oeste era de 50 metros. Também mediu o comprimento do edifício que estava na área separada e por detrás do templo e as suas galerias em cada lado, e deu 50 metros. O templo propriamente dito, o Santíssimo, o vestíbulo do átrio, os umbrais, as janelas estreitas e as galerias ao redor dos 3, diante do umbral, estavam cobertos de madeira ao redor, e isto desde o chão até as janelas que estavam cobertas. No espaço em cima da porta e até o templo de dentro e de fora, e em toda a parede ao redor, por dentro e por fora, havia obras de escultura, a saber, querubins e palmeiras. Entre um querubim e outro havia uma palmeira, e cada querubim tinha 2 rostos. Um rosto humano olhava para a palmeira de um lado, e um rosto de leão olhava para a palmeira do outro lado. Era assim por todo o templo ao redor. Desde o chão até acima da entrada havia querubins e palmeiras, até mesmo pela parede do templo.
Os batentes do templo eram quadrados e a entrada do Santo dos Santos tinha a mesma aparência. O altar de madeira tinha 1,5 metros de altura e o seu comprimento era de 1 metro. Os seus cantos, a sua base e os seus lados eram de madeira. O homem me disse: esta é a mesa que está diante do Senhor. Tanto o templo quanto o Santo dos Santos tinham 2 portas. Havia 2 folhas para as portas, 2 folhas dobráveis, 2 para cada porta. Nelas, isto é, nas portas do templo, havia querubins e palmeiras, como havia nas paredes. Havia também uma cobertura feita de madeira na frente do vestíbulo por fora. E havia janelas estreitas e palmeiras em ambos os lados do vestíbulo, bem como nas câmaras laterais do templo e na cobertura de madeira. Até aqui a leitura do capítulo 41. Vemos então a descrição do templo em muitos detalhes, detalhes de medidas e medidas que se repetem, detalhes de parte a parte, detalhes também da parte de fora, com a presença dos querubins e das palmeiras. Vamos ao capítulo 42, onde nós temos 2 destaques, mais uma vez falando do templo, os 2 edifícios perto do templo e as medidas da área do templo. Vamos à leitura. Depois disto, o homem me fez sair para o átrio exterior, para o lado norte, e me levou às câmaras que estavam para o lado norte, opostas ao edifício na área separada. Esse edifício do lado norte tinha 50 metros de comprimento e a largura era de 25 metros. De um lado dava para a área de 10 metros, que pertencia ao átrio interior, e de outro lado dava para o pavimento, que pertencia ao átrio exterior. Havia uma galeria frente a outra galeria em 3 andares, e diante das câmaras havia uma passagem de 5 metros de largura do lado de dentro, e 50 metros de comprimento, e as suas entradas eram para o lado norte. As câmaras superiores eram mais estreitas porque as galerias tiravam mais espaço destas do que das de baixo e das do meio do edifício, porque elas eram de 3 andares e não tinham colunas como as colunas dos átrios. Por isso as câmaras superiores eram mais estreitas do que as de baixo e as do meio. Havia também um muro do lado de fora, diante das câmaras, no caminho do átrio exterior. Diante das câmaras, esse muro tinha 25 metros de comprimento, pois o comprimento das câmaras que estavam no átrio exterior era de 25 metros, e eis que diante do templo a extensão era de 50 metros. Na parte de baixo, do lado leste, ficava a entrada dessas câmaras, para quem entra nelas pelo átrio exterior. Na largura do muro do átrio, do lado sul, diante do edifício, na área separada, havia também câmaras, e uma passagem na frente delas. Tinham a feição das câmaras do lado norte, o mesmo comprimento, a mesma largura, as mesmas saídas, o mesmo arranjo. Como as entradas das câmaras do lado norte, assim eram as entradas das câmaras do lado sul. Havia uma entrada no início da passagem, a saber, a passagem bem diante do muro correspondente, para quem entra pelo lado leste. Então o homem me disse: as câmaras do norte e as câmaras do sul, que estão diante da área separada, são câmaras santas, em que os sacerdotes que se aproximam do Senhor comerão as coisas santíssimas. Nelas também depositarão as coisas santíssimas, isto é, as ofertas de cereais e as ofertas pelo pecado e pela culpa, porque o lugar é santo. Quando os sacerdotes entrarem, não deverão sair do santuário para o átrio exterior, mas porão ali as vestes com que ministraram, porque elas são santas. Usarão outras roupas e assim se aproximarão do lugar destinado ao povo. Quando acabou de medir o templo interior, ele me fez sair pelo portão que dá para o leste e mediu a área ao redor. Mediu o lado leste com a cana de medir e deu 250 metros. Mediu o lado norte e deu 250 metros. Mediu também o lado sul, 250 metros. Voltou-se para o lado oeste e mediu. Deu 250 metros. Assim ele mediu a área pelos 4 lados. Havia um muro ao redor de 250 metros de comprimento e 250 metros de largura, para fazer separação entre o santo e o profano. Percebemos então, neste capítulo 42, como que as medidas foram friamente calculadas, se é que assim podemos dizer. Tudo aquilo que Deus faz, Ele faz com maestria, com perfeição. E é exatamente
esta sensação que temos ao analisarmos as medidas do templo que Ezequiel viu e presenciou. Vamos ao capítulo 43, onde nós temos 3 destaques, ainda falando do templo. A glória de Deus enche o templo, o altar dos holocaustos, a consagração do altar. Então, o homem me levou ao portão que dá para o leste, e eis que do lado leste vinha a glória do Deus de Israel. A sua voz era como o som de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. O aspecto da visão era como o da visão que eu tive quando vim destruir a cidade, como as visões que tive junto ao rio Quebar. Então caí com o rosto em terra. A glória do Senhor entrou no templo pelo portão que dá para o leste. O Espírito me levantou e me levou ao átrio interior, e eis que a glória do Senhor enchia o templo. Enquanto o homem estava em pé ao meu lado, ouvi uma voz que me foi dirigida do interior do templo. E o Senhor me disse: Filho do homem, este é o lugar do meu trono e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. Nunca mais a casa de Israel contaminará o meu santo nome, nem eles, nem os seus reis, com as suas prostituições e com o cadáver dos seus reis nos seus lugares altos. Quando puserem o seu limiar junto ao meu limiar e os seus batentes junto aos meus batentes, havendo apenas uma parede entre mim e eles, contaminaram o meu santo nome com as abominações que cometeram. Por isso eu os consumi na minha ira. Agora que eles lancem para longe de mim a sua prostituição e o cadáver dos seus reis, e habitarei no meio deles para sempre. Filho do homem, mostre à casa de Israel este templo, para que eles se envergonhem das suas iniquidades. Deixe que tirem as medidas desse modelo perfeito. Se eles se envergonharem de tudo o que fizeram, faça com que conheçam a planta deste templo, e o seu arranjo, as suas saídas, as suas entradas, todas as suas formas, todos os seus estatutos, todas as suas disposições e todas as suas leis. Escreva isto na presença deles, para que observem todas as suas instituições e todos os seus estatutos e os cumpram. Esta é a lei do templo. No alto do monte, todo o terreno ao redor será santíssimo. Eis que esta é a lei do templo. São estas as medidas do altar, usando-se o mesmo sistema de medidas utilizadas para medir o templo. A calha tem 0,5 metro de fundura e 0,5 metro de largura, e a sua borda em todo o seu contorno é de 1 palmo. E esta é a altura do altar, da calha no chão até a parte inferior 1 metro, com 0,5 metro de largura. Da parte menor até a parte maior, 2 metros, com 0,5 metro de largura. A lareira tem 2 metros de altura, e da lareira para cima se projetam 4 chifres. A lareira tem 6 metros de comprimento e 6 metros de largura, um quadrado com 4 lados iguais. A parte do meio tem 7 metros de comprimento e 7 metros de largura, com 4 lados iguais. A borda ao redor dela é de 25 centímetros. A calha ao redor do altar tem 0,5 metro. Os degraus do altar estão voltados para o leste. Então ele me disse: Filho do homem, assim diz o Senhor Deus, são estas as determinações do altar, no dia em que o fizerem para oferecerem sobre ele holocaustos e para sobre ele aspergirem sangue. Aos sacerdotes levitas que são da descendência de Zadoc, que se aproximam de mim, diz o Senhor Deus, para me servirem, você dará um novilho para oferta pelo pecado. Você pegará um pouco do sangue e o porá sobre os 4 chifres do altar, e nos 4 cantos da parte do meio e na borda ao redor. Assim você fará a purificação do altar e a expiação por ele. Então você pegará o novilho da oferta pelo pecado, o qual será queimado no lugar do templo, para isso designado, fora do santuário. No segundo dia você oferecerá um bode sem defeito, como oferta pelo pecado, e purificarão o altar, como purificaram com o novilho. Quando você tiver acabado de o purificar, ofereça um novilho sem defeito, e do rebanho um carneiro sem defeito. Ofereça-os diante do Senhor. Os sacerdotes espalharão sal sobre eles, e os oferecerão em holocausto ao Senhor. Durante 7 dias você oferecerá cada dia um bode como oferta pelo pecado.
Também prepararão um novilho e do rebanho um carneiro sem defeito. Durante 7 dias farão expiação pelo altar e o purificarão, e assim o consagrarão. Tendo eles cumpridos estes dias, no 8º dia e dali em diante, os sacerdotes oferecerão sobre o altar os holocaustos e as ofertas pacíficas que vocês trouxerem, e eu me agradarei de vocês, diz o Senhor Deus. E assim nós percebemos que Ezequiel, ele não conhece o templo. Lembrem que ele vem de uma família sacerdotal e ele se vê com a idade de servir no templo apenas como um exilado, pois ele está na Babilônia. E de repente Deus vai transportar ele para várias visões, e a última das visões em seu livro é a visão do templo. E não é um templo simplesmente frio, vazio. Ezequiel vai ver a glória de Deus preenchendo o templo. Coloque-se na posição de Ezequiel, um homem que era para ser sacerdote e que não está em Jerusalém, e que de repente é transportado para uma visão esplendorosa. É por isso que Ezequiel toma nota de tudo. Ele toma nota das medidas, ele toma nota de como e onde deveria estar o altar. Ele toma nota de tudo aquilo que seria necessário posteriormente, pois depois de Ezequiel, o templo seria reconstruído em Jerusalém. Vamos ao último capítulo de hoje, o capítulo 44, onde nós temos 3 destaques: o portão do leste, reformas no ministério do santuário e os deveres dos sacerdotes. Vamos à leitura. Então o homem me fez voltar para o portão exterior do santuário, que dá para o leste, que estava fechado. E o Senhor me disse: este portão permanecerá fechado, não deverá ser aberto. Ninguém entrará por ele, porque o Senhor, o Deus de Israel, entrou por ele. Por isso, permanecerá fechado. Quanto ao príncipe, ele se assentará ali por ser príncipe, para comer o pão diante do Senhor. Entrará pelo vestíbulo da porta e sairá pelo mesmo caminho. Depois o homem me levou para a frente do templo, passando pelo portão do norte. Olhei, e eis que a glória do Senhor enchia a casa do Senhor. Então caí com o rosto em terra. E o Senhor me disse: filho do homem, preste atenção. Veja com os próprios olhos e ouça com os próprios ouvidos tudo o que eu lhe disser a respeito de todas as determinações da casa do Senhor e de todas as suas leis. Preste atenção na entrada do templo e em todas as saídas do santuário. Diga aos rebeldes, a casa de Israel: assim diz o Senhor Deus: basta de todas essas suas abominações, ó casa de Israel. Porque vocês levaram estrangeiros incircuncisos de coração e incircuncisos de carne, para estarem em meu santuário e profaná-lo, a saber, o meu templo, quando oferecem o meu pão, a gordura e o sangue. Vocês quebraram a minha aliança, fazendo todas essas abominações. Vocês não cumpriram as prescrições a respeito das minhas coisas sagradas, mas constituíram estrangeiros para executarem o serviço no meu santuário em lugar de vocês. Assim diz o Senhor Deus: nenhum estrangeiro que se encontra no meio dos filhos de Israel, incircunciso de coração ou incircunciso de carne, entrará no meu santuário. Os levitas, porém, que se afastaram de mim, quando Israel se desviou, que se desviaram de mim para ir atrás dos seus ídolos, levarão sobre si a sua iniquidade. Contudo, eles poderão servir no meu santuário como guardas dos portões e ministros do templo. Eles matarão os animais do holocausto e do sacrifício para o povo, e estarão diante do povo para o servir. Mas, porque serviram o povo na presença dos seus ídolos e puseram diante da casa de Israel um tropeço que os levou a cair em iniquidade, por isso jurei a respeito deles, diz o Senhor Deus, que eles levarão sobre si a sua iniquidade. Não se aproximarão de mim para me servirem no sacerdócio, nem se aproximarão de nenhuma de todas as minhas coisas sagradas, que são santíssimas, mas levarão sobre si a sua vergonha e as suas abominações que cometeram. Contudo, eu os encarregarei da guarda do templo, de todo o serviço e de tudo o que tiver de ser feito nele.
Mas os sacerdotes levitas, os filhos de Zadok, que cumpriram as prescrições do meu santuário, quando os filhos de Israel se desviaram de mim, eles se aproximarão de mim para me servirem, e estarão diante de mim para me oferecerem a gordura e o sangue, diz o Senhor Deus. Eles entrarão no meu santuário e se aproximarão da minha mesa para me servirem, e cumprirão as minhas prescrições. Quando entrarem pelos portões do átrio interior, usarão vestes de linho. Não deverão usar nada feito de lã, quando servirem nos portões do átrio interior ou dentro do templo. Deverão usar turbantes de linho na cabeça e calções de linho sobre as coxas. Não deverão usar nada que os leve a suar. Quando saírem para o átrio exterior, para junto do povo, deverão tirar as vestes com que ministraram, deixando-as nas santas câmaras. Deverão usar outras roupas, para que com as suas vestes não santifiquem o povo. Não raparão a cabeça, nem deixarão o cabelo ficar comprido, pelo contrário, devem cortá-lo como convém. Nenhum sacerdote beberá vinho quando entrar no átrio interior. O sacerdote não se casará, nem com viúva, nem com mulher divorciada, mas somente com uma virgem da linhagem da casa de Israel, ou com a viúva de um sacerdote. Os sacerdotes ensinarão o meu povo a distinguir entre o santo e o profano, e lhe darão entendimento quanto à diferença entre o impuro e o puro. Quando houver litígio, eles atuarão como juízes, decidindo a questão segundo o meu direito. Guardarão as minhas leis e os meus estatutos em todas as festas fixas e santificarão os meus sábados. Não se aproximarão de nenhuma pessoa morta, porque se contaminariam. Apenas se o morto for o pai, a mãe, um filho, uma filha, um irmão ou uma irmã que não tiver marido, poderão se contaminar. Depois que ele se purificar de novo, deverá esperar 7 dias. No dia em que ele entrar no lugar santo, no átrio interior, para ministrar no lugar santo, apresentará a sua oferta pelo pecado, diz o Senhor Deus. Os sacerdotes terão uma herança. Eu sou a sua herança. Vocês não lhe darão nenhuma propriedade em Israel. Eu sou a sua propriedade. As ofertas de cereais, as ofertas pelo pecado e as ofertas pela culpa, eles comerão. E toda coisa consagrada em Israel será deles. O melhor de todos os primeiros frutos de toda espécie e toda oferta de toda espécie serão dos sacerdotes. Também a primeira parte do cereal moído vocês darão aos sacerdotes, para que façam repousar a bênção sobre a casa de vocês. Os sacerdotes não comerão nenhum pássaro ou animal que tenha morrido por si mesmo, ou que tenha sido dilacerado por outro animal. Até aqui, então, a leitura do capítulo 44 do livro do profeta Ezequiel. Vemos, então, uma riqueza de detalhes nestes capítulos, pois não é uma simples planta que o profeta Ezequiel está vendo do templo. O que ele viu não era a antiga Jerusalém, mas um grupo de prédios que parecia uma cidade. O novo templo reproduz em grande parte o modelo do templo de Salomão, é verdade, e se destinava ao oferecimento de sacrifícios. Mas quando Deus retorna em toda a sua glória, é para viver para sempre, num templo, e com um sacerdócio e povo purificados do mal. Tudo é perfeito, e este é o ideal. Porém, não é tão abrangente quanto a visão no Apocalipse, quando nós veremos no estudo do nosso último livro. Trata-se de algo que ainda é visto em termos terrenos. Ainda há um templo, ainda há sacrifícios. O povo de Deus é sinônimo de Israel. As leis continuam a existir, bem como a morte e a necessidade de expiação. Então, por mais esplendorosa, por mais gloriosa e magnífica que seja esta visão do profeta Ezequiel, é importante fazer estas ressalvas. A visão que nós teremos ao final, lá do livro de Apocalipse, do templo de Deus, será infinitamente superior a esta visão do profeta Ezequiel. Vamos à retomada dos ensinamentos, passando capítulo a capítulo com auxílio do comentário da Bíblia da Reforma. No capítulo 41, enquanto Ezequiel anda pelo lugar santo do templo, seu guia continua medindo o edifício. Sobre as paredes do lugar santo, Ezequiel vê querubins entalhados,
que parecem diferentes do que ele descrevera no princípio de sua profecia. Como é maravilhosa a criação divina! E será ainda mais maravilhoso quando virmos os anjos face a face, rodeando o trono de Deus. No capítulo 42, tendo concluído a sua jornada pelo complexo do templo, o homem com aparência como a do bronze leva Ezequiel até a entrada oriental, retornando ao local onde sua caminhada havia começado. Mais uma vez o homem para, e desta vez para medir todo o complexo do templo. No simbolismo desta visão temos um vislumbre da habitação celestial do Senhor, que Ele prepara para nós, em Cristo. No capítulo 43, Ezequiel viu a glória de Deus, a glória do Deus de Israel, entrar no templo, restaurado a partir do Oriente, de onde havia partido. Deus resguardará o seu santo nome, bem como a santidade do lugar de sua habitação entre os homens. Deus orienta Ezequiel quanto à reconstrução do altar e os sacrifícios necessários para santificá-lo, de maneira que o Senhor possa novamente habitar com o seu povo. E no capítulo 44, práticas abomináveis do passado tiraram Deus de sua morada, de maneira que ele estabelece preceitos para impedir que os incircuncisos de coração e os incircuncisos de carne entrem no seu santuário. Hoje, a santa lei de Deus orienta a todos nós para nos relacionarmos com Deus e com as outras pessoas, para podermos prosseguir pela vontade de Deus. E Deus reitera os padrões levíticos para os seus sacerdotes com algumas prescrições novas. No Novo Testamento, o Pai fez de Jesus o nosso sumo sacerdote. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Cristo cumpriu a antiga ordem de sacrifício e a substituiu permanentemente pela nova ordem selada com seu sangue. E é por isso que eu disse e eu reafirmo que a visão do templo no livro de Apocalipse é infinitamente superior a esta visão de Ezequiel, pois nós teremos a visão da glória de Deus de forma esplêndida e sem necessidade de sacrifícios, sem necessidade de sacrifícios de animais, porque Jesus estará lá e Jesus é o único e suficiente sacrifício. Eu espero que o estudo de hoje tenha sido de proveito para você. Continue seguindo o nosso canal, continue seguindo o projeto A Bíblia ao longo do ano. Se você quiser, pode nos auxiliar curtindo, comentando, compartilhando e de outras maneiras, como você pode ver neste slide. Lembrando que amanhã nós retornaremos com o último estudo do livro do profeta Ezequiel. Estamos prestes a finalizar o último profeta maior. Estamos aí já virando a última curva para entrarmos na reta final do estudo dos livros do Antigo Testamento. Ainda faltam 5 livros, mas são livros mais curtos. O livro mais longo era exatamente o livro de Ezequiel, o último dos livros longos, digamos assim, né? Não é o mais longo do Antigo Testamento, mas destes últimos livros que estamos estudando era o mais longo. Daqui em diante serão livros bem mais curtos, mas ainda temos a conclusão do livro de Ezequiel amanhã. Continue conosco, continue curtindo, comentando, compartilhando o nosso canal e amanhã retomamos com mais um vídeo. Fique na paz do Senhor. Até amanhã.